O nosso É Legal Saber, projeto que faz parte do MPRO-TV, traz a discussão sobre a organização unificada da escolha dos conselheiros tutelares. E a gente convidou o procurador de Justiça, Dr. Marcos Tecila, que estava na infância, saiu da infância agora, mas continua lá dentro, né, doutor? Não tem como tirar a infância do senhor. Então, eu lhe agradeço a sua participação aqui com a gente. Olha, eu que agradeço a participação. Realmente eu trabalhei muitos anos na infância, né? E essa temática da eleição dos conselheiros tutelares, sempre pude contribuir com essa organização em si, né? O processo ele termina em 1º de outubro, que é quando nós teremos a eleição, né? Em todo o Brasil, é um domingo. O voto é facultativo. Aquele que tiver com a sua situação regularizada perante o Tribunal Regional Eleitoral, que será o nosso grande parceiro no dia da eleição e tem sido desde essa fase embrionária, ainda nessa fase preparatória, aquele eleitor que estiver apto, ele pode comparecer e votar no seu candidato ou sua candidata. Doutor, como é que vai ser essa escolha? Tem diferença em relação à última? Porque a última já foi unificada, né? O Brasil inteiro votando no mesmo dia. Esse ano, o que se espera? Como é que o MP vai atuar nesse processo? Olha, a gente tem aprimorado os mecanismos de fiscalização, porque essa eleição ela é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos 52 municípios no estado de Rondônia, cada município tem no mínimo um conselho tutelar. No caso aqui de Porto Velho, nós temos 5 conselhos tutelares. Então, a gente acredita que os eleitores vão exercer a sua cidadania, que os candidatos vão ter um comportamento ético, digno. Num certo momento terá a etapa de propaganda eleitoral, tal qual nós temos numa eleição convencional. Existem regras para essa propaganda, tá? Então, assim, a gente acredita que a eleição ocorrerá num clima de tranquilidade, de normalidade, de exercício da cidadania e que tenhamos realmente os melhores eleitos. Doutor, hoje está no período ainda de inscrição dos interessados. Quem seria apto para ser um conselheiro tutelar? Olha, os requisitos estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, geralmente, lei municipal coloca também alguns outros requisitos. Mas são 21 anos de idade, reputação ilibada e alguma relação com essa causa. O processo geralmente é inscrição, né? Depois se faz um curso, depois algumas provas. Se porventura você for aprovado, você se torna candidato, se não tiver nenhum impedimento da legislação eleitoral. Tornando-se candidato, abre-se a oportunidade para a campanha eleitoral e depois o dia da votação em si. Todo esse cronograma ele é disponibilizado pelos municípios, lembrando que a nossa meta é chegar em 1º de outubro com o processo eleitoral todo adequado. A eleição vai ser pelo voto eletrônico, como é uma eleição normal. Tem alguma diferença em relação à eleição normal? Não, não há nenhuma diferença. Nós conseguimos, nessa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, estamos na fase de que os municípios peçam as urnas eletrônicas. Aqueles que porventura não pedirem, né, porque o tribunal está cedendo todo o seu staff para trabalhar nesse sentido, eles terão a urna em papel. Tá? Mas acreditamos que todos preferirão a urna eletrônica, porque inclusive o TRE fará a totalização dos votos e aí, em questão de segundos, a gente saberá já quem são os eleitos em cada um dos municípios. A observação é que não vai ser preciso, não vai ser utilizada a digital, né, doutor? Como é uma eleição chamada parametrizada, ela tem alguns critérios, mas o principal deles é que não se permite o uso da biometria, mas votará o eleitor que está apto perante a Justiça Eleitoral. Ele vai votar na zona onde ele mora, na escola onde ele vota normalmente ou não, doutor? Não, como o voto é facultativo e tem-se uma perspectiva de que 10 a 12% da população vote, alguns municípios mais ou menos, então nós precisamos agrupar essas sessões eleitorais. Esse agrupamento ele será divulgado a posteriori, mais próximo do período eleitoral, e o eleitor ele vai ter conhecimento de que ele vota nesta eleição no colégio X, na sessão X, na zona X. Doutor, essa quantidade de conselhos, cada conselho tem 5 representantes, é isso? Isso, o Conselho Tutelar tem no mínimo 5 representantes. Vou usar o exemplo aqui de Porto Velho. Nós temos 5 conselhos tutelares em Porto Velho. Então aqui nós vamos eleger 25 conselheiros e outros 25 serão suplentes. Doutor, e em relação a esse percentual de participação, é pequeno, né? Precisaria que a comunidade se envolvesse mais, né, doutor, para poder até cobrar depois. A gente tem em alguns municípios menores uma presença maior, depende muito do perfil dos candidatos, da forma que se comporta a campanha. Nós não queremos, a gente deixa muito claro,
que o candidato a conselho tutelar transforma a sua campanha em algo maior. A campanha de vereador, que tem apoio de deputado estadual, federal, de entidades de classe, nós não queremos isso. Inclusive a legislação veda. Então a gente reporta aos futuros candidatos que cuidem muito acerca das regras que são aplicáveis a todos. Porque nós temos abuso de poder econômico, abuso de poder político, inelegibilidades, improbidades, todas essas figuras do direito eleitoral bem conhecidas, elas são aplicáveis ao processo eleitoral. Com a fiscalização do Ministério Público. Sim, nós estamos de olho em todo esse cenário, tal qual realizamos numa eleição convencional, essa eleição também será realizada nesse mesmo sentido. E aí conosco estão juntos também o Núcleo de Atuação Permanente Eleitoral, tem o Tribunal Regional Eleitoral, tem a Associação Rondonense dos Municípios, tem o Colegiado dos Secretários Municipais de Assistência Social, ou seja, são várias instituições que convergem para que a gente tenha uma eleição saudável e o resultado satisfatório. Doutor, agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, fico à disposição e que tenhamos uma ótima eleição e um ótimo trabalho a todos. Obrigado. Ok. Bom, o É Legal Saber de hoje fica por aqui. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo e até o próximo.